capítulo 10, versículo 30. Vamos ver o versículo 30. Amém? Amém. Diz assim a palavra do Senhor: e respondendo-lhe Jesus, disse-lhe: descia um homem de Jerusalém para Jericó, e caiu nas mãos dos salteadores, os quais o despojaram e espancaram, e deixaram meio morto. E ocasionalmente descia pelo mesmo caminho certo sacerdote, vendo, passou de lá. De igual modo também um levita, chegando àquele lugar e vendo, passou de lá. Mas um certo samaritano, viajando ele até e vendo, foi movido de íntima compaixão. Amém? Os irmãos podem assentar batendo palma e glorificando e exaltando o nome do Senhor. Só você que acha que ele é digno de adoração, de louvor, você que veio aqui nessa noite buscar algo da presença, buscar algo da parte do Senhor, eu creio que você vai sair daqui cheio da graça de Deus, através dos louvores. O Senhor já falou, e eu creio que o Senhor vai estar falando também através da palavra. Amém? Irmãos, a Bíblia nos ensina que certa feita descia um homem ali da cidade de Jericó para Jerusalém. Esse homem não é dado nome, mas a Bíblia nos ensina e mostra uma parábola sobre o bom samaritano. A história não vai nos contar que talvez aquele homem poderia ter trabalhado uma semana, ou talvez recebeu o seu salário do mês, e a descer daquela cidade, talvez poderia retornar para a sua casa. A história vai nos contar que aquele homem ele foi encontrado com dois malfeitores, ou dois ladrões, a qual roubaram os seus bens e espancaram aquele homem. Esses dois homens simbolizam pessoas nos dias de hoje, pessoas egoístas, aquelas pessoas que pensam em si mesmo, pessoas que pensam que eu tenho é meu e o que você tem também é meu. Talvez seja hoje o pensamento daqueles homens a qual assaltar aquele viajante, a qual passaram para aquele lugar. A história nos vai nos contarmos que naquele mesmo lugar passaria ali um sacerdote. Aquele sacerdote poderia ajudar aquele homem que estava ali espancado, que estava ali meio morto. Talvez aquele sacerdote tinha vindo de uma igreja, ou poderia até ir prestar um culto de adoração ao Senhor, mas aquele homem representava a lei, aquele homem representava a pessoa própria de si mesmo, aquelas pessoas que nos dias de hoje olham para o irmão do teu lado, que talvez esteja passando uma dificuldade, talvez esteja passando uma luta, mas ele olha para ele e diz: aí não já é problema meu. Cada um carrega a sua própria cruz, e a salvação é individual. Nós sabemos que a salvação é individual, mas nós sabemos que nós cristãos que pregamos a palavra do Senhor, nós temos mais do que o direito de ajudarmos e socorrer aquelas pessoas que estão necessitando. Talvez aquele homem tenha pregado tanto sobre o amor de Deus, mas naquele momento que ele poderia demonstrar o amor ao próximo, aquele amor que tanto ele pregava, aquele amor que tanto ele falou, a história já nos contar que ele passa de lado, ele passa ao redor, olha e não faz de conta. A Bíblia diz que passa ali também um levita, talvez com aquele mesmo pensamento, preocupado, vivendo debaixo da lei, preocupado em chegar atrasado, talvez preocupado que se ele não chegasse para cantar, o culto não ia fluir, Deus não ia trabalhar, Deus não ia agir. Mas ele talvez até no seu louvor podia expressar canção de amor ao próximo, mas canção aquele que ele falava da boca para fora, e no momento que ele poderia demonstrar aquele amor, ele também não fez muita causa. Mas a história também nos vai nos contarmos que
do povo samaritano com o povo judeu, que eles não se batiam muito bem, porque uns acreditavam que o Senhor se manifestava no monte, e outros acreditavam que o Senhor se manifestava no templo, e existia aquela rixa entre eles, para que eles viessem adorar-nos, para que eles viessem louvar o Senhor. Mas naquele momento, aquele homem quebrou todo o protocolo, aquele homem quebrou toda a expectativa daquela regra a qual em outrora ele vivia. Quando ele olhou para aquele homem jogado ao chão, ele não procurou para status daquele homem, ele não procurou se aquele homem era judeu, se aquele homem talvez fosse conhecido, se aquele homem fosse da tua parentela, porque se nós voltarmos aos personagens, com certeza, tanto o levita, como o sacerdote que passou por aquele momento, por aquele lugar, se fosse pessoa da parentela dele, se fosse pessoa talvez bem próxima dele, com certeza ele tinha feito alguma coisa. Mas quando ele percebeu que não era ninguém que ele conhecia, ele não fez nada contra. Mas aquele samaritano, a qual representava o Senhor, a qual ele foi morto na cruz do Calvário, não procurando só pessoas bonitas, pessoas de fama, pessoas que talvez futuramente iam ter nome, talvez pessoas que iam manifestar através da glória do Senhor. Mas quando ele abriu aqueles braços na cruz do Calvário, ele simbolizava ali o verdadeiro amor por mim e por você, porque ele sabia que muitos talvez, por ter uma vida boa, por ter muita vida abundante, por ter um status grande e famoso, não daria muito crédito às coisas do Senhor. Mas assim como eu e como você se encontra aqui nesta noite, é um sinal que aquelas mãos abertas ali no cruz do Calvário, por toda chicotada que ele sofreu, por uma coroa de espinho, tem valido a pena, porque em dias maus e difíceis, mas eu e você, como igreja do Senhor, estamos aqui para exaltar, para glorificar o nome do Senhor, aonde tem muito depositando as tuas coisas, a tua fé no teu dinheiro, a tua fé nas tuas vestes boas, a qual já tem falado aqui. Mas eu e você nesta noite somos premiados, por nós ter o direito de sair das nossas casas, louvar e exaltar e glorificar o nome do Senhor. Talvez muitos de nós saímos e chegamos até aqui com o coração triste, com o coração ferido, mas você pode ter certeza que o bom samaritano já desceu na tua vida, já desceu na tua causa, já desceu na tua casa e vai te garantir a tua vitória. Mesmo que as pessoas olhem para você e dizem que não tem jeito, não tem mais solução, talvez você depositou a tua fé em pessoas que estavam do teu lado, mas quando você mais precisou e necessitou, foi aquelas mesmas que viraram as costas para ti. Mas eu quero dizer para ti que se você encontra ferido nesta noite, o bom samaritano, ele já desceu ao teu encontro, vai curar a tua dor, vai sarar as tuas feridas e vai dar uma palavra de consolo para a tua vida nesta noite. Só quem pode adorar ele, só quem pode exaltar e glorificar, então vai sentir a presença dele. Se você tem motivo nesta noite para adorar ele, então abre a tua boca, rasga o teu coração e glorifica o nome do Senhor. Oh, glória! Eu imagino que aquele homem, se ele pudesse estar em si naquele momento, ao ver aquele samaritano, eu acredito que ia ser a única coisa que ele ia achar que poderia ajudar ele naquele momento. Se ele pudesse estar em si, creio eu que quando ele viu o sacerdote, talvez a tua esposa tenha se renovado, por ele saber que era um sacerdote, o único que cuidava das coisas do Senhor, que pregava o amor, mas não fez nenhum conta, da mesma forma o levita. Talvez aquele homem tinha ficado com as duas forças, pensando que não ia ter mais jeito, pensando que não ia ter mais solução. Mas o Senhor enviou aquele bom samaritano, a qual foi cuidar das tuas feridas, colocou sobre os seus braços, colocou sobre aquele jumentinho e subiu até uma estrebaria. A história nos vai nos contar que aquela estrebaria se hospedaria, se representa nos dias de hoje a igreja do Senhor. Quantas vezes nós não
Senhor ferido, desanimado, pensando em desistir, talvez por uma promessa que o Senhor fez na tua vida e até agora não se cumpriu, talvez por uma porta de emprego a qual você tem clamado e até agora a porta não se abriu, mas só sabe a dor você que está sentindo, você que chegou ferido, chegou sem destino, pensando que não ia ter mais jeito, que não ia ter mais solução para a tua vida. A gente só sabe a dor quem passa por ela, quem sofre por ela. Muitas vezes a gente leva uma palavra de conforto, diz que você vai conseguir, mas se nós se colocarmos sobre a dor daquela pessoa, será que nós conseguiríamos passar? Será que nós ia dar adiante? Ou nós ia fazer como muitos que têm desistido das promessas do Senhor? Mas aquele homem, ele encontrou ali naquela casa, aonde foi colocado ali, pessoas que tratou as suas feridas, pessoas que cuidou da sua dor, pessoas que deu um cuidado especial para ele. Eu quero dizer para ti, igreja do Senhor, nesta noite, você veio para o melhor lugar que você poderia estar, foi nos braços do Senhor, porque quando você vivia no mundo, quando você vivia outrora, muitas vezes quando a gente estava decepcionado com algo, a gente metia a cara na cachaça, a gente metia a cara nas drogas, no momento você esquecia daquilo que tudo que estava passando, mas para passar o efeito da droga, da cachaça, no dia seguinte, quando você começasse a refletir, não tinha resolvido nada, pelo contrário, você tinha se colocado cada vez mais pior e só tinha aumentado o teu problema. Mas eu quero dizer que você se encontra hoje na casa do Senhor. Talvez até agora o teu problema não tenha sido resolvido, mas eu quero lançar uma palavra profética para te dizer que não vai permanecer da mesma forma que você entrou aqui, da mesma forma que você se encontra, assim como o Senhor enviou aquele homem para cuidar das feridas daquele rapaz, a qual tinha sido agravado, a qual tinha sido prejudicado. O Senhor vai colocar nessa noite o Consolador para te dar ânimo, para te dar força, para que você não venha desistir daquilo que o Senhor colocou no teu coração, para que você não venha desistir da chamada que Deus tem na tua vida. Oh glória! Nós sabemos que nos dias de hoje está difícil nós cultuarmos ao Senhor. Eu creio que até passar essa pandemia, muitas pessoas vão desistir daquela promessa que Deus fez um dia na vida dele, daquela promessa que Deus em outrora já estava até próximo para se cumprir, mas você preferiu se colocar dentro da tua própria casa, talvez se colocar pessoas em depressão e não ter buscado mais a presença do Senhor. Mas eu quero dizer que você veio para a casa dele, você nessa noite é contemplado para adorar e para exaltar e glorificar o nome do Senhor, porque tem alguém que vai cuidar da tua dor, tem alguém que vai cuidar da tua ferida, tem alguém que vai colocar azeite, tem alguém que vai colocar vinho e vai guardar, e que nada vai passar daquilo que não provém do Senhor. Porque muitas vezes a Bíblia diz que além dele levar aquele homem, deixou 2 dinheiros para que aquele homem viesse ficar ali hospedado, para que viesse colocar os seus gastos, e quando ele voltasse, se tivesse ido além do que ele deixou, ele ainda ia acabar com aquela dívida. A história nos relata, segundo os historiadores, acredita que aqueles 2 dinheiros representavam o batismo e a ceia do Senhor. Nós temos vivido nos dias de hoje pessoas sem compromisso, muitas vezes, pessoas que chegam no dia de tomar a santa ceia do Senhor, as pessoas não se examinam mais, não vai se examinar mais como em outrora, porque não é só o dever do pastor examinar a mim e a você, mas é o nosso dever nos examinar
Então eu quero dizer para ti, igreja do Senhor, que nós venhamos chegarmos cada vez mais a Ele, que nós venhamos buscarmos cada vez mais a presença do Senhor, que nós venhamos se examinarmos na hora de participar do pão, na hora de participar do sangue de Cristo, para que nós não venhamos participar em pecado. Não é pecado, não é ruim. Se você achar que você não está apto para tomar e chegar até o teu pastor, é melhor do que você tomar em ato. A Bíblia diz que aquele que toma em ato é participante da morte de Cristo. E aquele homem, através daquela representação, daquele dinheiro, ele simbolizava uma nova comunhão com Cristo. E eu procuro para ti, igreja do Senhor, nessa noite, como é que você se encontra, a tua comunhão com Cristo, como é que tu se encontra nos dias de hoje com Cristo? Será se nós estamos vivendo a qual nós vivíamos nos dias de outrora, a qual nós chorávamos, a qual nós buscávamos a presença do Senhor, a qual nós orávamos pela madrugada, e hoje muitas vezes nós escutamos o chamado do Senhor, para que nós venhamos se despertar, buscar a presença do Senhor, e muitas vezes a gente se nega, a gente vira para o lado e vai dormir. Mas eu quero dizer para ti nesta noite, igreja do Senhor, que o Senhor está te chamando, está te convidando, para que nós possamos voltarmos para aquelas práticas a qual em outrora, quando a gente orava, quando a gente chorava, quando a gente buscava a presença do Senhor, para que nós não venhamos chorar, porque o Senhor venha permitir coisas para que nós possamos chorar depois. Muitas vezes nós questionamos, nós fazemos perguntas ao Senhor: por que o crente chora? Por que o crente passa por tanta luta? Por que o crente passa por tanta dificuldade? E a gente muitas vezes não entende. Tudo que parecia ser bom, muitas vezes quando nós aceitamos Jesus, as coisas começam a ficar difíceis, as lutas são travadas, luta após luta. Mas a Bíblia nos diz aqui no livro de 2 Coríntios, no seu capítulo 1, no seu versículo 3, diz assim a palavra do Senhor: bendito seja o Deus e o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai das misericórdias e o Deus de toda a consolação. Verso 4: que nos consola em todas as nossas tribulações, para que também possamos consolar os que estiver alguma tribulação. Irmãos, quando nós passarmos por algo, quando nós passarmos por luta, nós sabemos que dói, e nós não entendemos o trabalhar de Deus, mas é que a palavra nos diz que nós venhamos passar por tudo isso, para que nós possamos olhar para trás, para que nós possamos pegar as lutas e as dificuldades que nós enfrentamos, para que nós possamos pegar como experiência e que nós possamos ajudar aquelas pessoas que estão próximas de nós, aquelas pessoas que necessitam de uma palavra de conforto, de uma palavra de ânimo, de uma palavra de força, de uma palavra a qual naquele momento talvez o ouro e a prata não venham fazer o mesmo significado daquela palavra que você queria ouvir. E você, nós, igreja do Senhor, a palavra nos diz que nós temos que se fortalecer para que nós possamos ser exemplos e buscarmos a presença de Deus. Assim como o Senhor cuidou daquele homem e enviou um bom samaritano representando Cristo, é o mesmo Deus que tem cuidado de mim, é o mesmo Deus que tem cuidado da igreja do Senhor, nos momentos que nós encontramos feridos. Eu tiro por mim, porque eu passei momentos ruins, eu passei momentos difíceis na minha vida. O pastor é testemunha, nosso diácono Jailson é testemunha, que nem disse o pastor que eu chorava mais do que eu trabalhava. E eu louvo a Deus porque eu achei quem cuidasse da minha ferida. Eu louvo a Deus porque teve alguém que me levou, que me achou meio morto, aonde eu achava que para mim não ia ter mais jeito, não ia ter mais solução, que para mim ali tinha chegado no limite, porque talvez o sacerdote passou por mim ali, me viu ferido e não deu nada de conta. Mas o Senhor colocou ali naquele momento
diácono Jair, porque nos momentos que eu mais precisei, ele estava ali do meu lado, me dando palavras de conforto, nunca me obrigando, me colocando pressão para que eu viesse congregar com ele, mas pensando no meu melhor para mim. Então é bom, irmãos, quando a gente vê que tem pessoas que têm cuidado da nossa ferida, tem pessoas que têm zelado pela tua dor, que têm se preocupado pela tua dor, porque você quer saber a satisfação e ver a alegria no rosto de alguém, é quando você é servido, quando você precisa e você é ajudado. E eu creio que aquele homem, ao passar aquelas duas oportunidades que poderia ajudar ele, e todos dois se negaram, talvez aquele homem achou que as tuas forças, que a tua vida ia acabar, mas aqui o Senhor enviou aquele bom samaritano, aquele homem que vai cuidar das tuas feridas, aquele homem que vai sarar a tua dor e vai escrever uma nova história para a igreja na terra nos últimos dias. E agora o presbítero Adaísio já falou, a nossa geração não vai ser uma geração morta, a qual tem muitas pessoas que dizem que está sendo uma das piores gerações, mas eu creio que o Senhor tem levantado pessoas e vai levantar muitos mais, mesmo pessoas que estejam feridas, pessoas que estejam meio morto, mas em meio à pandemia, em meio às tuas feridas, em meio à tua dor, o Senhor vai te dar força, vai te dar ânimo, vai colocar alguém em uma casa onde possa alguém cuidar de você, as tuas forças vão ser restauradas, o teu vigor vai levantar e você vai cantar o hino da vitória, porque o Senhor é o Deus que zela e que cuida da tua vida nessa noite. Eu quero perguntar para a igreja do Senhor, você que tem motivo para adorar Ele, então levante a tua mão, rasga o teu coração e busca o Senhor, clame ao Senhor nesta noite. Eu quero pedir para a igreja se colocar de pé neste momento. Eu quero pedir para a igreja fazer 5 minutos de clamor, não rasgar seus vestes, mas rasgar o teu coração, clamar ao Senhor neste momento, pedindo para que Deus venha renovar a tua força, para que Deus venha guardar, para que Deus venha te colocar aonde Ele vê que você merece, porque eu creio que os planos do Senhor é melhor do que os teus planos. Então eu quero pedir para a igreja clamar neste momento, é o momento de nós buscarmos ao Senhor. Eu quero ouvir só a voz da igreja, buscando, clamando, glorificando, exaltando. Neste momento a igreja começa a orar, neste momento. Levante as tuas mãos para cima e comece a buscar a presença do Senhor. Peça para Ele te encher, peça para Ele te renovar nesta noite. Vai dando glória, vai dando glória, vai dando glória, vai dando glória, vai dando glória. Oh, glória, glória, glória. Oh, Espírito Santo de Deus, eu te apresento, meu Pai, neste momento, meu Senhor, a tua igreja, meu Pai, que se encontra, Senhor, aqui clamando, meu Deus, que se encontra aqui orando, meu Pai, buscando, Senhor, algo da tua parte, meu Deus. Talvez tenha entrado pessoas aqui feridas, meu Senhor, mas que o Senhor venha curar, que o Senhor venha guardar, que o Senhor venha sarar, meu Pai, a tua dor, a tua ferida, que o Senhor venha dar ânimo, meu Pai. Oh, glória! Você tem motivo para adorar Ele nesta noite, glorifica Ele, chame a presença do Mestre nesta noite. Oh, glória, 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 glória! Aqui você pode até estar passando choro, dor, mas quando você estiver lá no céu, você vai ver que valeu a pena passar por tudo isso aqui, porque lá não vai ter mais dor, não vai ter mais choro, mas vai ser só alegria e júbilo.